Em Hebreus, capítulo 1, verso 1, diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nos falou nestes últimos dias pelo Filho. Depois no verso 3 diz: o qual, sendo o resplendor da sua glória, expressa a imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Esses dias eu escrevi na internet assim, Deus, eu não preciso que tu me diga mais nada, mas que me dê apenas um coração para crer que tu disse tudo o que eu preciso, tudo que era necessário em sua palavra. Esse assunto sempre é um assunto quente, assim. Sempre que nós falamos sobre a vontade de Deus, um monte de pessoas logo se interessam, querem descobrir como saber a vontade de Deus na sua vida. Então é um tema que logo as pessoas se mobilizam, mas isso é só superficial. Parece ser um dos temas mais quentes. Fale sobre a vontade de Deus e parece que um monte de gente tem um interesse nisso, mas é só na superfície. Não há um interesse real na vontade de Deus na nossa geração, e talvez a nossa geração se caracterize por isso. Então, a sensação que você tem quando tantas pessoas te perguntam como saber a vontade de Deus, é que a maior parte das pessoas querem experimentar qual é a boa, perfeita vontade de Deus. E que as pessoas só não estão vivendo a vontade de Deus porque de alguma maneira elas não sabem. Porque se elas soubessem qual é a vontade de Deus, elas estariam vivendo a vontade de Deus. Essa é a sensação. Mas que a vontade de Deus, se Deus fosse mais claro, as pessoas então iam saber a vontade de Deus e iam estar vivendo a vontade de Deus. Então a questão é, como Deus fala conosco hoje? 2016. Para nós fazermos a vontade de Deus, nós temos que saber o que Deus disse. Nós temos que saber o que Ele quer. Mas a maior parte das pessoas, nós estamos falando de cristãos, professos, acham que o que Deus falou não é suficiente. Todas as pessoas que eu conversei na minha vida que achavam que a palavra de Deus não era suficiente, conheciam muito pouco da palavra. Não é estranho? Não é estranho você achar que algo não é suficiente quando você não conhece nada sobre aquilo? Não é estranho você não ter nenhuma noção do que é algo e ainda assim ter a ideia de que aquilo não é suficiente? Então, muitos fingem viver, muitos fingem desejar a vontade de Deus e não só experimentar isso, porque a vontade de Deus não é muito clara para elas. Então elas acham a palavra de Deus o suficiente e elas conhecem muito pouco da palavra de Deus.